Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, Evangelho segundo João, capítulo 17. Nós vimos na última reunião que o Senhor, Ele fez um profundo discurso ensinando princípios importantes e revelando coisas aos seus discípulos. Ele disse que enviaria um Espírito de verdade, também chamado Consolador, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele disse também que o Espírito Santo iria anunciar as coisas que viriam. E nós vemos aqui que o Senhor, a partir deste capítulo 17, ele começa a se preparar para a sua partida. Ele já estava naqueles dias que antecediam a sua prisão. Ele revelou todas as coisas aos seus discípulos e disse que não os chamaria mais de servos, mas de amigos, porque ensinara a eles todas as coisas relacionadas com a eternidade, com a natureza de Deus. Ele afirmou também aqui no finalzinho do capítulo 16, que nós teríamos aflições no mundo, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele tinha tido vitória sobre o mundo. Por consequência, nós também, apesar das dificuldades, das tribulações, nós também teremos vitória sobre o mundo. Vamos à leitura da introdução. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos fazer algumas considerações. Esta oração é chamada intercessória. É um momento em que o Senhor, ele se volta para Deus e começa a falar com o Pai a respeito daqueles discípulos, das dificuldades que eles iriam passar, e não só daqueles, mas também de todos os outros que viessem a aceitar o seu evangelho e a seguir os seus passos. Por isso ele levanta os seus olhos para os céus e diz ao Pai que era chegada a hora e que essa hora iria glorificar o Filho, de maneira que o Filho também glorificasse ao Pai. O versículo 2 nos fala do poder que o Senhor Deus deu a Jesus sobre toda a carne. Nós vemos que a este Senhor foi dado por Deus a autoridade sobre todas as coisas, sobre a vida, sobre a morte, sobre os infernos e tudo que existe nesse mundo, não só aos homens, mas à própria natureza.
o próprio sistema que existe no mundo, no planeta, que governa todas as coisas, estão sob a autoridade do Senhor. Ele tem um poder sobre a carne e sobre todas as coisas. Por isso, quando nós nos reunimos, nós precisamos falar que essa nossa reunião, essa nossa assembleia, ela está sendo feita em nome de Jesus, daquele que tem poder sobre toda a carne, sobre os infernos e sobre a morte, para nós repreendermos o diabo. Satanás, ele fica cirandeando a igreja, querendo desviar a atenção daqueles que ainda não são maduros o suficiente. E temos que repreender o diabo em nome de Jesus. Que ele se afaste da igreja pelo poder de Cristo, pois Deus lhe deu esse poder para que nós também pudéssemos estar protegidos por este poder que está sobre nós hoje pelo Espírito Santo, porque Jesus já subiu aos céus e ele enviou o Espírito Santo para nos fazer ter também as suas riquezas e glórias. O verso de número 3 nos fala sobre a natureza da vida eterna. Nós sabemos que a vida eterna é um lugar, é uma outra dimensão, diríamos hoje, numa linguagem mais científica, mas não está num lugar separado deste mundo. Tanto que nas Escrituras Sagradas nós vimos e podemos encontrar muitas passagens em que os habitantes desse outro mundo, eles aparecem para esses que vivem aqui. Isso significa que o mundo material e visível, ele tem uma relação direta, íntima com o mundo invisível, com aquele lugar onde habitam os espíritos, os anjos e as almas daqueles que foram salvos pelo Senhor. Também nesta região estão as faixas da morte e dos infernos. Neste lugar espiritual estão aqueles espíritos malignos, habitam as regiões infernais. Os indiferentes, os preguiçosos, os que nada quiseram fazer, que não fizeram o mal, mas também não se interessaram em fazer o bem, eles terminam na região da morte, onde eles ficarão por muito tempo numa situação purgatorial, segundo o ponto de vista da teologia da Escritura. Sem nós descermos aos detalhes desta situação das almas, nas regiões infernais, na morte ou nas regiões celestiais, o versículo 3 nos fala acerca de como nós podemos conquistar a vida eterna, como que nós podemos entrar nos céus. Vamos estar atentos a isso, porque ele não está dizendo que a vida eterna é só reconhecer a Deus, mas ele está dizendo que é por meio do reconhecimento que Deus é o único Senhor e que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é que nós vamos dar o primeiro passo para entrar na eternidade. E por que Jesus disse só isso? Ele poderia dizer, como falou em outros lugares, que nós teríamos de guardar os mandamentos. Isso ele falou em outras passagens. E por que ele não disse isso aqui, nesse momento tão grave em que ele estava reunido com seus discípulos? Porque para nós obedecermos os mandamentos de maneira natural, para nós conseguirmos vitória sobre as nossas inclinações infelizes, nós precisamos ter uma fé verdadeira, inquebrantável, num único Deus que é o nosso Senhor.
e Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Se nós crermos em Deus como o único Deus, não há outro, em Jesus Cristo como o único Senhor, nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, que verteu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, nós conseguiremos estabelecer uma vida de obediência natural aos mandamentos estabelecidos. Nós vivemos os mandamentos por fé e não por obediência. Os irmãos entendem qual é a diferença? Por fé nós conseguimos a vitória. Por obediência nós não conseguimos. Por isso não é possível obedecer os mandamentos sem fé. É a fé que nos justifica. Não quer dizer, irmãos, é porque cremos já viramos santos. Não. Mas o laço que se forma entre a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e o coração de Deus, através da pessoa de Cristo, faz com que nós venhamos a ter as forças necessárias para termos vitória sobre as nossas inclinações infelizes. Se nós não tivermos essa fé, pode obedecer os mandamentos à vontade, você não vai conseguir entrar no reino de Deus, porque você simplesmente não vai conseguir obedecê-lo. Se você não cometer pecados em atitudes, você vai fazê-lo em pensamentos. E Jesus disse que nós cometemos também pecado em pensamentos. O que precisamos então é de uma limpeza interna, de uma verdadeira faxina que só o Espírito Santo faz. É uma obra de regeneração que ele faz em nós, durante a nossa vivência com ele. A palavra de Deus é como uma ferramenta que nos limpa, uma água que nos lava. E o Espírito, através dessa ação benfazeja sobre nós, ele vai nos purificando, nos melhorando, nos limpando de toda a nossa imundícia. E nós vamos aos poucos, porque isso se faz devagar, nos livrando dos maus pensamentos, e o nosso ser, a nossa alma, ela vai sendo inundada com os pensamentos de Deus, com os bons pensamentos. Tá bem? Por isso o Senhor não fala aqui dos mandamentos, porque este passo é fundamental e essencial. Se você não der esse passo de crer que Deus é único, que só há um Deus, que é o nosso Pai, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que foi enviado para a nossa redenção. Se você não crê nessas duas coisas, esquece, você não tem vitória por nenhum outro caminho. Você é incapaz, naturalmente, de obedecer os mandamentos que foram revelados por Deus. Nós somos incapazes. Isso tem que ficar claro para nós, irmãos, porque isso diferencia lei e graça. Tá bem? Lei é obediência, graça é fé. Essas coisas fazem a diferença na igreja. Se a gente não compreender isso, a gente vai continuar tentando obedecer os mandamentos. E não vamos ter vitória sobre isso. Nós só teremos vitória com uma fé firme no nosso Deus e em Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma fé vigorosa, que nós precisamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos conceda, que desenvolva essa fé em nós. Nós temos a nossa fé em determinada quantidade, vamos dizer assim. Uns mais, outros menos. Porém, nós podemos pedir a Deus que pelo Espírito Santo nos conceda que essa fé possa crescer, possa se tornar robusta e resistente a todas as agressões que são perpetradas pelo maligno. Então, a vida eterna é que te conheçam a ti, ó Deus, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A partir de agora, nós vamos perceber que Jesus desenvolve aqui um pensamento de unidade entre ele e Deus. E não fica só nessa unidade, não. Ele nos coloca entre eles e faz com que nós também possamos vir a ter unidade com o próprio Deus.
Como nós afirmamos ao falar da videira verdadeira, nós fazemos parte de uma comunidade universal, de filhos de Deus, inteligências criadas por Deus, almas que foram criadas e trabalhadas por Deus para que nós pudéssemos fazer parte da obra do Senhor, não só nesse mundo e nesse tempo, mas em outro tempo, em outros mundos, em outros lugares, porque na casa do Senhor há muitas moradas. Não somos mais, irmãos, uma alma que apareceu ali em determinado momento, do nada, teve origem ali no ventre da mãe. Não somos mais uma alma que casualmente apareceu na história do mundo, mas tomamos, através do Evangelho de João, consciência de que nós somos membros da comunidade universal de Deus, da comunidade dos santos de Deus. E precisamos assumir essa condição, todos nós, e colocarmos a nossa fé em prática, colocarmos a nossa vida voltada para Deus. E é na igreja que nós podemos e devemos exercitar todas as virtudes do Espírito Santo, mostrando para toda a comunidade que nós somos vara abençoada dessa videira e que vamos produzir frutos bons para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Olha só, ele está dizendo aqui, olha, as palavras que tu me deste, os ensinamentos que eu recebi de ti, eu passei para eles, eles creram e guardaram os teus mandamentos. Veja que é por meio da fé. Por isso Jesus deixou de chamá-los de servos e de discípulos para chamá-los de amigos. Nós precisamos ir por esse caminho, viu, irmãos? É claro que nós estaremos sempre guiados por um espírito de servidão na igreja do Senhor. Essa é a atitude que todos nós precisamos ter na igreja, na nossa vida lá fora, na nossa vida familiar. Precisamos sempre estar servindo a todos. Mas, em termos teológicos, nós precisamos almejar nós sermos chamados amigos de Deus, né? Quem foi chamado amigo de Deus? Quem foi chamado amigo de Deus? Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque creu nas suas promessas, se sujeitou a tudo aquilo que Deus pediu que ele fizesse, sem questionar a Deus. Por isso foi chamado amigo de Deus. E nós precisamos ser amigos de Deus na pessoa de Jesus, como foram os discípulos transformados depois de Jesus ensiná-los durante o tempo que eles estiveram juntos. A partir do versículo 9, ele começa a fazer uma rogativa a Deus pelos seus discípulos. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão
o filho da perdição, que era o Judas, para que a Escritura se cumprisse. Mesmo nessa situação da traição do Judas, nós percebemos que não se tratava de um fato casual. Judas traiu Jesus porque estava escrito que as coisas teriam de passar dessa maneira. Por mais que as pessoas se revoltem contra o pobre Judas, se ele não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos o perdão dos nossos pecados. Amém? Eu costumo dizer que alguém tem que fazer o trabalho sujo. Não é verdade? A gente não gosta de limpar chiqueiro, mas alguém precisa limpar. Uns não gostam de lavar banheiros, mas alguém precisa lavar. Esse é o tipo do trabalho difícil, mas alguém precisava fazê-lo. É claro que para compreender essas coisas, nós precisamos entender um pouco dos mistérios de Deus. E com certeza, eles vão além do mundo que nós vemos. Agora vou para ti, Pai, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha, veja como ele desenvolve o pensamento aqui. Ele fala de um povo escolhido. Ele fala, não é para todo mundo, eu estou pedindo por esses que tu me destes, porque eram teus. A gente vê que Deus entregou a Jesus um povo, para que ele pudesse pastorear. E esse pastoreio é antigo, irmãos, já começou há muito tempo. Antes de Moisés, lá com o pai Abraão, o Senhor já estava ali guiando as primeiras famílias, os primeiros personagens nos caminhos que iriam desenvolver todo o povo que nós conhecemos hoje. O povo que está espalhado pelo mundo e que fazem parte deste grupo de almas que o Senhor vem trabalhando ao longo de todos esses séculos, preparando o povo para habitar na terra prometida, que é a Nova Jerusalém, o mundo novo, a nova humanidade. A promessa que foi feita a Abraão vai se cumprir? Sim, não se cumpriu ainda não. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Preste bem atenção no versículo 18. Olha só o que ele diz. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quer dizer que eles já existiam antes de ter sido enviado por Jesus ao mundo. Eles haviam sido dados ao Senhor muito tempo atrás, quando o mundo foi projetado por Deus, irmãos. Antes que o mundo existisse, o nosso nome já estava lá no projeto de Deus. Põe atenção nisso, irmãos. Nós somos muito mais do que eles falam. Nós somos muito mais do que as pessoas conhecem vulgarmente, do que os discursos que são feitos. Nós somos muito mais. Nós somos deuses. Dizem as Escrituras, vós sois deuses. Como é que nós vamos viver como se nós fôssemos homens que morrem? Nós precisamos viver como seres imortais que somos por causa de Cristo. Assumir essa imortalidade, viver como homens e como mulheres idôneos, sérios, capazes de anunciar boas novas,
com coragem suficiente para enfrentar as dificuldades dessa vida que cada dia está pior por causa da presença do mal. Corajosos, firmes, dedicados. Com certeza, irmãos, precisamos tomar posse dessa nossa cidadania, porque já existíamos. Fomos enviados pelo Senhor para cumprir a nossa missão, a nossa tarefa, irmãos. Não podemos viver como pessoas que só se ocupam com as coisas da vida temporal. Nós temos que assumir o nosso ministério, assumir os nossos dons espirituais. O nosso sacerdócio, homens e mulheres, estão sendo credenciados para servir a Deus em espírito e verdade. Isso precisa acontecer, para não sermos surpreendidos pelos eventos da vida, irmãos. Versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A porta está aberta. Não é só pelos escolhidos, não. Também os gentios podem entrar. A porta está aberta. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso aqui que é a unidade. É nós em Cristo, Cristo em Deus e nós todos unidos num só Espírito. Amém. É diferente dos outros evangelhos, não é mesmo, irmãos? O evangelho segundo João é diferente, porque ensina coisas que os outros evangelhos não falam. Não é por defeito, não, é que os outros evangelhos contam a história da vida de Cristo e os atos de Cristo. João fala do Espírito Santo e das revelações que ele fez para mostrar a verdade que está atrás das letras. Ou não? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Versículo 22. Essa unidade nossa com Deus antes não era possível, porque um véu estava sobre o nosso caminho, não permitiam que nós entrássemos no Santo dos Santos. Lá no templo de Jerusalém tinha lá o Santo dos Santos, que era um lugar onde o sacerdote entrava só uma vez por ano, para fazer sacrifícios pelo pecado do povo. O povo não podia entrar lá. E Jesus rasgou aquele véu, estabeleceu o laço que nós temos com Deus, porque somos os seus filhos. Nós estávamos apartados, perdidos estávamos. Jesus rasgou o véu e fez com que o Senhor estivesse novamente à nossa disposição. O Senhor nosso Deus. Nós precisamos entrar lá, irmãos, para ter essa comunhão com Deus, para receber esta unidade de pensamentos. Pastor, mas vai estabelecer um conflito entre as coisas da minha carne e as coisas do meu espírito, da minha alma. Ótimo! Está com conflitos? Perfeito, é isso mesmo. Pior é se não houvesse conflitos. Se você chegasse aqui e dissesse para mim que já está em comunhão com Deus e que não tem dificuldade nenhuma, eu ficaria suspeitando que você foi envolvido num espírito de mentiras, porque o apóstolo Paulo diz, olha, é um combate e tanto entre a carne e o espírito. Vai em frente, meu filho. Pastor, quando é que vai acabar a luta? Quando você der a última respirada, tá certo? Último suspiro, é ali que vai encerrar a sua luta aqui nesse mundo contra a tua natureza carnal. Bom combate para você, meu irmão. Bom combate para você, minha irmã. Vai em frente. Temos muitas lutas adiante de nós. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um,
como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não é? É um projeto de Deus, uma coisa em que nós estamos inseridos desde o começo da história. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. É maravilhoso aos nossos olhos. Temos que assumir essa cidadania celestial, deixarmos de viver como pessoas que vão morrer, mas como pessoas que vão viver. Precisamos passar a nossa vida dessa maneira, crendo na vida eterna, mas de verdade. De verdade. Pai justo, verso 25, vamos concluir. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Sintonia, comunhão, nós com Jesus, Jesus com Deus, e nós juntos, numa unidade de Espírito. O poder do Espírito Santo está sobre nós que somos o povo escolhido. Que Ele nos abençoe e nos guarde no seu amor e misericórdias. Que assim seja.